E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Aqui é Ricardo Rezende com mais um Black Yellow Brasil, o segundo episódio do podcast. Espero que tenha acompanhado o episódio de semana passada, onde a gente destrinchou muito bem toda a classe do draft, falou muito do Burns, do Sean Davis, jogadores em geral, as influências, as variáveis que o front office buscou em cada prospect e o impacto que a gente espera dele já nessa temporada. Está disponível no site, no Steel Curtain Brasil, steelcurtainbr.com, tem lá a aba podcast para vocês acompanharem. Aproveitem para assinar o feed e receber sempre um e-mail de vocês quando a gente divulgar um novo episódio. Hoje, comigo aqui para a gente discutir novos assuntos, temos o Renato Cavallari. Fala, pessoal, tudo bem? Isso aí. Temos o glorioso Zé Brasiliano. Fala, galera, direto do departamento médico para a gravação do podcast. Vamos lá. Também temos já com a risada nosso amigo Danilo Batista. Fala aí, galera. Hoje é dia de falar de gente boa. Muito boa, por sinal. O Danilo já deu a deixa para começar aqui, que hoje a gente vai começar uma série falando das posições da equipe. E hoje a gente começa com talvez a unidade mais forte da equipe, que é o corpo de recebedores, falando tanto dos wide receivers como dos tight ends. Então, essa próxima hora, se preparem para ouvir várias vezes sobre os jogadores, dos playmakers que a gente tem nessas posições. Para começar, não é algo que a gente estava esperando na temporada passada, que foi a aposentadoria do Rick Miller nessa off-season. O Rick Miller terminou super em alta a temporada passada, como sempre, um exemplo do time, capitão do ataque, e meio que dia para noite surgiu a notícia que ele tinha se aposentado sem dar indício algum e tudo mais. O que vocês acham que vai ser agora desse ataque sem ele? O que vai ser vida do Big Ben, o melhor amigo dele, fora do campo agora? Eu espero, pelo menos, ver uma redistribuição. Não só redistribuição de quem vai receber passe, não só reajustar quem é o cara de bola de segurança, mas também reajustar a questão de jogo aéreo e jogo corrido. Acho que vai acabar precisando que os nossos corredores deem mais um passo à frente, não que eles estejam muito abaixo, mas que eles deem mais um passo à frente para aumentar a carga e redistribuir essa carga que tenha com a saída do Heath Miller com eles também. Cara, confesso que foi difícil, sabe? Ler, quando veio aquela notícia assim que, pá, o cara aposentou, e aí a gente fica com aquela saudade, já começa a bater saudade antes mesmo de saber como que vai ser, né? E uma coisa que eu tenho, assim, duas funções importantes, né? Sem tirar a função extracampo do cara que é o líder, o cara que uma boa figura no vestiário, né? Duas situações que eu acho que vai ser muito importante para o time, igual o Danilo falou em relação à distribuição. Uma é a questão de conversão de terceira descida, né? Ele era o nosso Mr. Reliable, né? Que era o nosso cara de confiança. Quantas e quantas terceiras descidas a gente não conseguiu com bola de segurança nele ali? Um cara muito importante para manter o ataque vivo, né? E isso realmente é uma coisa que preocupa, apesar de a gente ver que tem peças no time aí que a gente pode conseguir redistribuir a bola, né? Tem o Wheaton, tem a chegada do Green, né? E a questão do bloqueio também, eu acho que ele era um cara, eu não vou dizer assim completo, aquele tight end que é, para não comparar aí com o Antonio Gates da vida, com o Gronk, mas ele era aquele cara extremamente fundamental para o time, né? Então, correndo, recebendo bolas, convertendo a terceira descida, era o cara que a gente queria ver lá. E mais, né? Gritar o nome do cara, seja no nosso saudoso pote de mostarda lá no Heinz Field, ou nos campos adversários. A gente lembra, né, para situações mais recentes, no caso, a temporada passada. Pô, quem não lembra uma das bolas que ele recebeu, eu não lembro quantas recepções ele teve no primeiro jogo lá no kickoff da temporada passada contra o Patriots. Pô, o jogo fora de casa e a gente escutar aquela torcida gritando, né? Isso muito é parte da torcida que viaja bastante, que comparece, mas isso também engrandece numa conversão, a torcida gritando o nome do Heath Miller de uma maneira causa um impacto. Isso, acho que esse tipo de figura também vai fazer falta para os nossos jogadores em campo. Acho que vai ser um baita desafio aí para nossa comissão técnica, para o Todd Haley também, para desenhar jogadas que mantenham o nosso time vivo em situações mais difíceis de jogo. Cara, eu não tenho nada nem a acrescentar o que foi dito aí. Simplesmente
simplesmente perfeito. Acho que foi uma das notícias mais chocantes para mim, junto com a do Troy Polamalu, a aposentadoria do Hitler. Eu realmente fiquei muito triste, muito mesmo, assim, tipo, parecia uma perda de um parente para mim, porque eu particularmente, assim, eu comecei a torcer pros Steelers, não, adotei, esse é o meu time da NFL exatamente no ano de Hulk, do Heath Miller, e é aquela coisa, o Heath Miller é a cara da franquia para mim, sempre foi, não é o cara de ataque, é o cara da franquia. Se tem o franchise quarterback, a gente poderia dizer que o Heath Miller foi um franchise tight end, assim, vai ser difícil pro torcedor, assim, pro time eu acho que qualquer franquia perde jogador, a NFL é feita, às vezes perde até muito rapidamente, a carreira do Heath até que foi grande, mas para o torcedor vai ser muito difícil não gritar, né, por qualquer recepção dele, vai ser difícil. Eu tô aqui até consternado falando isso aqui. E virou até uma tradição quando algum rapaz branco faz uma recepção no Heinz Field. Não importa, não sabe nem se é o Miller que tá recebendo. O Jesse James recebeu uma bola no passado e era hit. O Spade recebe, vem o hit. Virou uma tradição e acredito que isso vai até, pode ser que continue, se perpetue tantos anos fazendo isso, porque não continuar, tendo essa lembrança, tendo esse impacto, como vocês falaram, de gritar o nome do Heath Miller. E talvez a gente teve uma noção do que ele representou até para a liga depois que ele se aposentou, como a posição de tight end mudou de alguns anos para cá, e o Miller estava nesse meio, foi um dos pioneiros no meio do Gates, já foi citado aí, Jason Witten, o Gronk mais recentemente, que é aquele cara, uma peça de segurança pro ataque, a ficar ser decisivo na red zone, em situações de terceira descida. Então, a gente viu toda uma liga, toda a NFL lamentando essa aposentadoria do Miller, que durante todo esse tempo foi um exemplo para todo mundo, fora de campo, dentro de campo. Até ano passado, quando o Antonio Brown, a estrela do time, estava revoltado quando o Big Ben se machucou, porque o Michael Vick não lançava a bola para ele. O Miller que tomou partido de chegar e falar: olha, se aquiete, fique tranquilo, jogue pro time, não jogue para você não pense que você é a franquia, a equipe hoje. Tem seus companheiros e tem as limitações que a gente tem hoje na equipe. Você tá acabando, falando com outras palavras, você tá acabando com o time dessa maneira. Então, continua, faça o trabalho que é ótimo e vamos seguir em frente. Então, é isso que o Miller vai fazer falta, principalmente. Com certeza, e assim, é muito bonito pra gente, torcedor, ver a lealdade dele, né, em relação à franquia Steelers. Cara, ele podia continuar a profissão dele, jogando bola em outro lugar, terminar, pegar um contrato aí, ele tinha nome para fazer isso, e não vou me aposentar, o cara não se enxergava jogando em outra franquia, né, muito emocionante fazer isso. Eu digo até que ele se discute quem vai ser o substituto, acho que não tem substituto, não que ele não ele é insubstituível, mas acho que não vai se procurar um substituto no sentido de um cara que vai preencher todos os vazios que o Heath Miller vai deixar, não, trouxe aí o Ladarius Green, outro que vai fazer outras coisas naquela posição, né, são características totalmente diferentes, mas a liderança que o Heath Miller tinha na franquia, em relação aos companheiros, em relação à comissão técnica, ele era aquele cara que era o técnico dentro de campo, assim, totalmente respeitado. Ele chegar pro Mike Tomlin e tinha total abertura para falar qualquer coisa pro Mike Tomlin, para jogador novato, para jogador veterano, para torcida, e totalmente respeitado, porque era o cara do trabalho duro, né? Eu lembro quando ele se machucou muito gravemente, que destruiu os ligamentos do joelho, e tipo, teria até chance de encerrar a carreira por causa daquela lesão, e voltou a jogar em alto nível já em sequência, assim, porque trabalhou duro. Quem acompanhou aquela off-season dele se recuperando, via que o cara fisioterapia às 6 horas da manhã até 10 horas da noite, cara que nunca deixou de trabalhar pela franquia. Esse tipo de coisa não tem como substituir, não vai chegar um substituto para ele, não. Bom, vamos aproveitar que a gente está falando de tight end, vamos apresentar os jogadores que tem no roster para a posição, né? A gente começa pelo novato que a gente acabou de mencionar, o Ladarius Green. Não é novato na NFL, é só um novato no time. Foi selecionado no 4º round de 2012 pelo San Diego Chargers.
basicamente passou todo esse tempo na sombra do Antonio Gates, porque cortar a conexão Philip Rivers-Antonio Gates não é do dia para a noite. Nesse período foram 1.087 jardas, 7 touchdowns. E o Steelers trouxe ele para um contrato de 4 anos, que no momento ele está contando pouco menos de 2,5 milhões contra o cap. Esse cara, Danilo, né, desses 7 touchdowns aí que você mencionou, né, 4 foram na última temporada. E ele teve, né, exatamente essa questão aí. O cara viveu a sombra do Antonio Gates. O Antonio Gates é um dos principais tight ends aí da história da liga, né? Não é nenhum, como posso falar, qualquer, né? Cara, a gente fala muito em steal no draft, né? Quando um jogador às vezes sobra ali, você escolhe ele e o cara todo mundo gosta, né? Enfim, para mim, se existe um steal da Free Agents, para mim foi o Ladarius Green. Tá? Eu, particularmente, gostei muito dessa contratação. Obviamente, eu não estou aqui falando em substituição do Heath Miller. Eu tô pensando em relação a agregar no time, né? Vai ter um playbook para essa temporada 2016, no qual vai ser feito com o Ladarius Green e com os demais jogadores, sem pensar na adaptação dele ao playbook que era usualmente conhecido e usado com o Heath Miller em campo, né? As características dos jogadores são diferentes, né? Não são similares, mas são diferentes. E para mim, cara, se teve um steal aquela boa contratação em relação a custo-benefício, potencial do jogador, que a gente sabe que o cara ficou ali na sombra do Antonio Gates, mas eu vejo um cara que pode ser grande no time, sabe? E eu achei que essa foi uma puta contratação, sabe? Eu acho que ele já deve ter um impacto imediato e ele vai ser também importante aí para terceiras descidas. Na minha opinião, se tem uma coisa similar em relação ao tipo de jogada com o Heath Miller, eu acho que a gente precisa ter confiança e não deixar se abater aí em terceira descida. Eu acho que ele vem para ajudar nesse quesito também. Eu confesso que eu não sei muito a respeito dele em relação a bloqueando corridas, qual que seria a habilidade dele. Vocês talvez possam me ajudar com isso aí. Mas vendo vídeos, lendo, eu já conheci um pouco dele quando ele jogava no Chargers ainda. É um jogador que eu particularmente gosto muito e eu estou muito confiante com ele e espero que essa minha confiança se reflita em campo. Eu espero muito que ele possa contribuir e agradar já nessa temporada. Eu concordo plenamente com isso. Essa é uma peça fundamental. Eu não que seja parâmetro de qualidade de jogador, mas eu tenho o Ladarius Green há alguns anos no Fantasy, em uma liga que eu jogo poucas ligas, então dá pra eu acompanhar de perto os jogadores que eu tenho no Fantasy e sempre realmente foi a sombra do Antonio Gates. Mas o Antonio Gates ano passado passou um tempo suspenso, então ele teve espaço e foi uma peça efetiva no ataque dos Chargers e o Philip Rivers não hesitava em mandar a bola para ele. E uma característica que sempre os analistas citavam do Green é a velocidade, que ele é um tight end desses atléticos, entendeu? Dessa nova geração do tight end. Não é o trator, não vai ser o cara que você vai ver carregando linebacker por metros para abrir espaço. Não que ele não tenha capacidade de bloqueio, mas não é o destaque dele. O destaque dele é atleticismo, é o cara que vai cada vez mais participar de um ataque espalhado, como é o ataque dos Steelers quando bem a linha em shotgun com 4, 5 recebedores. É o cara que vai participar dessa forma e veja aí até temporada para mais de 1.000 jardas. Tomara que não entre para a história zicando esse jogador, mas eu vejo que ele vai ser bastante produtivo no jogo aéreo dos Steelers. E eu ia falar justamente isso que você acabou de comentar sobre a velocidade dele. Curiosidade, fui dar uma olhada aqui no Combine que ele teve em 2012 e o cara correu 4,5 segundos no 40 jardas. Então, um atleta do tamanho dele, isso é muito bom, é espetacular. Concordo com o que o Zé falou com relação às características dele, a contribuição que ele vai ter. Ainda adiciono, principalmente na red zone, situação de 2 pontos, que a gente está arriscando bastante. O Green vai ser muito interessante ser utilizado nisso. E, como sempre, o front office conseguindo barganhas pela liga, né? Porque ninguém esperava que o Steelers fosse contratar o Ladarius Green. Como o Danilo comentou no início, 2,5 milhões, né, contando nessa temporada, porque o cara pode produzir é nada, basicamente. Então, palmas, como sempre, pro Colbert, que consegue garimpar esses caras que a gente não espera
quando começa a free agency do Steelers, a gente não espera nenhum move absurdo. E quando tem, a gente sabe que é algo bem calculado, bem estratégico. E esse, o Renato também comentou, foi ótimo. O estilo do free agency, talvez, aí na temporada a gente vai ver. Mas foi uma das melhores contratações de toda essa off-season de 2016. Tenho nem muito a acrescentar depois do que vocês falaram. Talvez só um número interessante que eu achei aqui, que o Green, nas últimas 3 temporadas, teve a melhor quantidade de jardas por rota desenhada, roda feita da liga. Melhor que o Gronk, melhor que o Jimmy Graham. É o primeiro lugar ele, segundo o Gronk, terceiro Jimmy Graham, quarto Jordan Cameron. O Miller aparece em 11º só nesse quesito. Grande e que sabe percorrer boas rotas. Então isso alinhado com a comissão técnica dos Steelers, que consegue desenvolver bem isso nos seus recebedores, a gente pode ficar bem animado com o que o Green pode oferecer nessa temporada. Eu acho muito parecido, viu, Ricardo e os colegas, com o que aconteceu na década passada com o Michael Turner, era running back lá no Chargers, passou 4 anos na sombra do Ladainian Tomlinson, que era o melhor da NFL e entre os grandes da história, e quando saiu do Chargers, saiu nessa situação também, de o maior currículo dele, né, é um cara que tem capacidade, é pesado, tal, é rompedor, o maior destaque no currículo dele, não, ele foi reserva ele só não foi mais lá porque era reserva do LT. Eu acho isso muito parecido com o que é o Ladarius Green, porque talvez se não fosse o Antonio Gates lá a temporada toda, e também tem toda a razão o Chargers de manter o Antonio Gates, né? Não dá pra criticar o Antonio Gates, mas o Ladarius Green teria também bastante produção se ele tivesse chegado. Acho muito parecida a situação, e tomara que aconteça a mesma coisa, porque o Michael Turner, depois que foi pro Falcons, virou top na NFL, assim, de produção de touchdown, tudo. Acho que chegou até ir pro Pro Bowl. Eu lembro, assim que houve o boato da contratação do Green pra gente, o pessoal do Bolts Brasil, o perfil do Chargers aqui no país, desesperados, porque o Green ia sair da franquia deles e principalmente comentando como seria bom para ele atuar ao lado do Big Ben, como isso vai dar um pulo na carreira dele. E também a gente pode ver que o Green é aquele cara, até no discurso dele quando ele chegou, que ele quer ganhar. Poderia até ouvir outras propostas melhores, com mais dinheiro, mas o cara não tá muito interessado nisso. O cara quer vir pra cá. Então ele saiu do lugar certo para ir pro lugar certo, né? Porque ele não ia ganhar nunca onde estava. E veio para um lugar que ele pode ganhar alguma coisa. Tem noção da NFL. Já dá para considerar isso. Já tem noção da liga. O próximo tight end que a gente tem aqui é o Jesse James. Foi escolha de 5º round pelos Steelers e na carreira tem 8 recepções para 56 jardas e 1 touchdown. Jesse James, esse cara aí, eu posso começar falando assim, esse cara vem de uma linhagem importante, né? Ele é o tataraneto aí do outro Jesse James lá, da família dele, que foi o fora da lei, lá nos anos 800 e pouco, que foi morto lá pelo Robert Ford, né? Brincadeira, né? Antes que alguém ache que é verdade, não. E nem sei se tem homenagem a ele, pra falar a verdade. Mas assim, falando sério, pode falar. Tem o filme, né? O assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Exatamente, não é o tataravô dele, não. Mas vamos lá. Esse cara, ele ano passado, ainda falei quando eu ainda tava lá no Facebook, foi talvez minha pick favorita do draft passado, que não foi o meu draft favorito dos Steelers, né? O cara é extremamente novo, ele tem 22 anos, o Danilo que apresentou ele, eu não sei se ele é o mais novo do time, ou se é um dos mais novos, e eu gostei muito porque eu não achava que ele ia chegar até a 5ª na época, não achava que ele ia ser na 2ª ou 3ª, mas achava que ele ia acabar sendo escolhido ali na 4ª rodada, e eu gostei muito dele ter sobrado pra gente lá, porque é um cara muito alto, um cara que apesar de ter dropado alguns passes na pré-temporada, né, passou aquela desconfiança, foi um cara que agradou pelo pouco que participou, né? Foram 8 recepções, conforme o Danilo já falou, mas ele teve um touchdown ano passado, né? E isso já é um cara também presente lá alto na endzone, coisa que o Big Ben ama, né? Desde o pick do Martavis Bryant,
que ele tinha pedido um cara alto, o Jesse James vem para contribuir nisso aí também. Outra coisa que eu vejo, ele está sendo moldado, eu espero que ele esteja sendo moldado, para realmente ser aí um outro cara de confiança da franquia, né? A gente não sabe como que vai ser o Green, apesar de toda a nossa alta expectativa e a gente ter já comentado que gostou muito da contratação, e eu acho que ele é o cara que está aí prestes a ser sem querer me apressar ao assunto, ao outro tie-end que a gente tem ainda, mas ele está prestes a ser o tie-end número 2, o reserva imediato do Green nessa temporada. E de novo, é um cara muito novo, um dos mais novos do elenco, e eu tô com muita confiança nele, talvez não para esse ano, no sentido, eu acho que é um cara que está sendo desenvolvido, mas com 22 anos, esse cara ainda tem 2 até chegar aos seus 24, 25, que tem muito gás ainda para queimar. Ou seja, se trabalhado certinho, com a paciência que a franquia tem, às vezes, em desenvolver talento, esse cara aí, ele tem tudo para também ser um grande tie-end aí para nós, e se possível, né, espero que continue conosco, se vier ter sucesso na liga. Você falou da idade do Jesse James, mais novo que ele no elenco, só 2 calouros, o Marcus Ayers e o Artie Burns, que tem 21 cada. O restante é de 22 para cima. E eu lembro na temporada passada, assim que o Jesse James foi selecionado, o Colbert dando uma entrevista logo em seguida, comentando o tamanho dele e como é importante hoje ter um tie-end com o físico dele para ajudar a marcar sozinho um defensive end, por exemplo. Da importância que isso vai ter para o L, com certeza ter Munchak pode estar um auxílio nos bloqueios, o John Mitchell, esqueci agora o técnico do tie-end, voltando, o Colbert destacando essa habilidade que ele tem, o tamanho que pode ser bem utilizado na linha de scrimmage para ganhar essa batalha nas trincheiras, bloqueando, segurando, abrindo caminho para as corridas do Bell e tudo mais. Eu gosto do Jesse James, por conta do que o Renato já comentou, o físico dele, um cara grande, alto, muito forte. Era um dos caras também mais inteligentes no Penn State, é um rapaz nativo de Pittsburgh, estudou na cidade, todo esse sentimento por trás dele. É isso, é um menino que tem futuro para ser aquele cara sólido para as próximas temporadas, não o playmaker, o saído número 1, talvez não sei, só as próximas vão falar isso. Mas aquele cara sólido que vai ter suas recepções, vai atuar terceira descida, red zone e tudo mais. Eu concordo com isso e semana passada, inclusive, eu falei, nem todo jogador é draftado e compõe elenco para ser superstar, né? Eu acho que o Jesse James é o típico Pennsylvania guy, é o cara da Pensilvânia, é o jogador que os Steelers adoram draftar e adora ter no elenco. É o cara que você gosta, que eles gostam, né? A família lá, e gosta de ter como funcionário, é mais nesse sentido. Extremamente físico, ajuda muito a ter mais bife lá na linha, como o Paulo Antônio gosta de dizer. E ano passado, quando jogaram a bola para ele não comprometeu, né? Recebeu algumas bolas. Não lembro exatamente qual jogo e qual situação, mas eu lembro que teve uma bola até importante que ele conseguiu receber. No seu ano de novato, nada mal, né? É difícil assim, de se esperar desses jogadores, um Tyrene de quinta rodada que não era nem o titular, que o cara detonasse. Acho que ele contribui bastante no elenco, mas também não espero que ele vá brigar pela posição com o Ladarius Green, não. É segundo e tá ok. Próximo Tyrene, que provavelmente no nosso gosto aqui tá em terceiro na ordem de escolha, o Matt Spaeth, foi selecionado no terceiro round de 2007 no próprio Steelers, ficou com a gente até 2010. Foi para o Chicago Bears, onde ficou 2011 e 2012, e voltou para os Steelers em 2013. Em termos de carreira, são 420 jardas e 10 touchdowns anotados. E um Super Bowl, né? E um Super Bowl na carreira aí. Super Bowl, verdade. Super Bowl é o que eu acabei de falar, é funcionário padrão, jogador que tá lá, trabalha certinho e eles gostam que esteja no elenco. É melhor você ter um cara desse que você sabe, o Mike Tomlin sabe exatamente o que vai ter do Matt Spaeth, né? Exatamente. É o jogador que ele tem e sabe o que o cara vai dar, e nada mais do que isso e nada menos. Então, para terceiro, é isso, veterano, não é um cara que vai aparecer com problemas na maconha, esse tipo de coisa, então vale a pena, entendeu? E ajuda muito, é bom bloqueador, não, jogo aéreo é nada muito, é até meio fraquinho, mas bloqueando é bom jogador. Essa acho que é a principal função dele mesmo, né, bloqueando.
Ele teve um touchdown ano passado, me lembrem aí se foi contra o Colts ou se foi contra o Ravens. Foi um dos jogos que o Big Ben lançou para 495 touchdowns. Touchdowns. 495 touchdowns. Tá louco, cara. Foi um daquela sequência dos 2 jogos que ele lançou 6 em cada jogo lá, e o Matt Spaeth, ele teve aquele touchdown lá que ele foi tropeçando e que, tentando ser imparcial, pra mim não foi touchdown, acho que ele bateu o joelho no chão antes mas isso não vem ao caso. Esse cara aí, pra mim, ele é um veterano, né, de 32 anos, e eu acho que esse é o primeiro candidato, talvez, das nossas discussões, que não vai fazer o elenco de 53 jogadores aí. Me xinguem se discordarem, mas eu acho que eu acho que ele tem uma grande chance de não fazer de não entrar pro elenco final da temporada, não porque ele é imprestável por causa da idade. Eu acho que o Zé falou algumas coisas bem corretas que fariam sentido a permanência dele, né? É um cara que vai contribuir no elenco, sabe bloquear, é o funcionário padrão. Acho que eu não vou repetir aqui o que o Zé falou. Porém, eu acho que tem tight ends aí com físico e estilo de jogo que estão chegando entre os undrafted, entre outros jogadores, que podem contribuir da mesma maneira que o Matt Spaeth tem contribuído. Então eu diria que ele não tem eu acho que por ser veterano, enfim, esse é o primeiro jogador que eu já vejo que pode não fazer o elenco. Eu acho que tem sim essa chance de não entrar para o elenco final. Até por isso eu já tinha citado antes no Jesse James lá, que eu acho que ele vai ser o nosso segundo tight end nessa temporada. Então, gosto dele nessa função de bloqueio, é muito importante. Só que eu acho que a fila está andando para ele, e eu acho que esses novatos aí com características parecidas de físico e atleticismo podem contribuir de maneira parecida, com um potencial ganho e desenvolvimento, coisa que o Matt Spaeth com 32 anos já não vai ter muito. Ele vai contribuir aquilo que o pessoal já conhece dele. Mas nesse sentido, eu vejo como uma coisa que vai pesar em favor dele, porque ele é um cara que conhece a franquia, e enquanto o Jesse James é um segundo-anista, e o Ladarius Green está chegando agora, né? Do jeito que a franquia Steelers é conservadora na hora de montar o elenco, eu acho que eles vão arriscar os 3 Tyrants mesmo. Eu vejo mais eles mais mantendo o Space do que mantendo 3 recebedores rookies, entendeu? Acho que é mais fácil cair um lá do que cair o Space. Eu acho que eu concordo com isso, sim. Eu acho que, inclusive, é um ótimo argumento, até para me colocando no teu lugar e tentando me auto-contra-argumentar. Nem sei se isso existe, mas é um ótimo argumento em relação à permanência dele e a gente conhecendo a nossa franquia. Eu não acho que, se ele for cortado, a gente vai com 2 tight ends. Eu acho que a gente vai sim com 3, mas eu diria que talvez com um desses novatos aí. Tem um outro que eu não me recordo o nome, que chegou recente também, que não é novato, apesar de não conhecer a franquia, de estar chegando agora, mas eu acho que até pela questão do desenvolvimento e contribuição com um jogo menos conhecido, até, digamos assim. Sei lá, eu acho que eu não estou dizendo que ele vai ser cortado, não estou achando que é uma certeza da minha parte, assim, eu tenho quase certeza absoluta que ele vai ser cortado. Eu acho que ele tem sim essa chance de não entrar pro elenco final, pela credibilidade que está ganhando o Jesse James, eu acho, dentro dos treinamentos, e pela questão de rotacionar estilos parecidos com jogadores de maior potencial, né, de potencial ainda de aprendizado e desenvolvimento. Tá, os próximos que a gente tem aqui na lista, acho que dá para passar um pouco mais rápido. Billy Johnson foi selecionado no 7º round de 2009 pelo Steelers, ficou aqui até 2013, depois 2 anos no Chargers e voltou agora para essa temporada de 2016. Oliver Greenbow foi undrafted pelo Giants em 2014 e aí passou só em practice squad do 49ers, do próprio Giants, do 49ers, do Patriots, e agora em janeiro foi contratado pelo Steelers. E o Paul Lang foi desse ano já,
undrafted do Lions, mas aí o Lions resolveu cortar e o Steelers pegou ele no waivers. Desses aí, para resumir, eu acho que o que pode fazer uma sombra ali pro Matt Spaeth eu diria que é o David Johnson. Eu acho que o Paul Lang pode ser uma alternativa pro practice squad, né, para ficar ali entre os 10 jogadores treinando com o pessoal na temporada. Se fosse alguém para fazer frente, eu acho que seria o Derek Johnson essa contratação aí que retorna pro time. De novo, não para contribuir de maneira efetiva, mas sim para rotacionar. Não sei também como que é a relação com o Matt Spaeth lá dentro do elenco. Eu acredito que seja ótimo, obviamente, não sei, mas também não tenho certeza dos planos da franquia em relação a essa posição de tight ends. Cara, esse David Johnson é um que joga de fullback ou eu tô me confundindo? O próprio, o negão lá com os dreads no cabelo. Ah, pronto, ele mesmo. É ele mesmo, próprio. Eu gostava bastante desse jogador. Eu achava ele. Eu sou Steelers old school. Pra mim tem que ter fullback lá abrindo caminho. Eu achava ele bastante eficiente, né? Aquele cara do Tonli, né? O Tonli tem esses nomes que jogam em várias posições. Ano passado teve o Knicks, que era linebacker e trocou um fullback, faz de tudo na equipe hoje também. Verdade. Mas não acho que o Johnson venha pra ficar no elenco, não. Acho que o Spaeth veio só pra dar aquele gás mesmo, né? Pro Spaeth não ficar... É o que a gente chama de gerar competição, né? Exatamente. O Spaeth não ficar lá acomodado, o Jesse James principalmente veio ter alguém atrás de mim, de olho na vaga, tudo mais, mas não mais deve rodar antes da temporada começar. O lado bom pro Johnson é que ele... Lado bom não, né? Mas assim, se serve de qualquer consolo, alguma coisa aí, ele, as últimas 2 temporadas, ele passou com o Chargers lá e com o Green, né? Então, pode dizer que ele já conhece o Green e já conhece um pouco da franquia, né? Então, dos 6 anos da carreira dele, foram 4 no Steelers e 2 no Chargers. Ele também pode dizer, não fiz nada por causa do Antônio Gates, pô, né? Então, ele pode falar, pô, o Antônio Gates estava lá me atrapalhando, pô, agora eu vou tentar aqui no Steelers. Também vai que ele arrume um lugar no Special Team, o pessoal vê lá, ficou mais rápido esses últimos anos. Ela vai que arrume um espaço pra ele também. Cara, isso sabe, né? Ricardo, isso é importantíssimo que você falou. A gente até não mencionou em nenhum argumento aqui. Às vezes uma rotação e jogadores para complementar e para compor os times especiais, né? Eu acho que o Special Team nosso aí também tá sofrendo algumas mudanças, né? A gente falou no outro podcast em relação a jogadores que podem vir para contribuir aí, e talvez ele possa ser um cara aí que também venha para contribuir no Special Teams, né? A gente não mencionou aqui nos nossos argumentos, mas quem sabe, né? Além de gerar competição, né, e sair da sombra do Antônio Gates, ele pode vir aí para botar fogo aí também no Special Teams. Tá, então a gente... É isso que tem do grupo de tight ends do time. Muito provavelmente... Quer dizer, muito provavelmente não. O que vocês acham que vai ficar no roster? O Ladarius Green tá certo, até pelo tamanho do contrato. Jesse James, por questão de desenvolvimento, também tá basicamente certo. Dos outros 4, quem vocês acham que fica pro roster, quem não fica? O Spaeth, pra mim, já é figura carimbada no roster, que também é um dos caras do Tony. O Todd Haley gosta muito dele também. É aquele cara que tem a função certa na equipe já. Quando o Mike Adams estava naquela draga, alguns anos atrás, quem o Tony confiou pra ficar ali, ajudando a marcação, foi o Left Space, pra ficar ali meio que sacrificando. É aquele cara que vai ser sacrificado pra estar ajudando no time do jeito que for possível. Então, acho que não tem nem muito o que falar com relação a isso. O Space vai ter o lugar dele certinho lá na equipe durante essa temporada. Também acho que é ele, né, pelos argumentos que eu já tinha falado antes, e também só repetindo, só reforçando, porque os outros dois são muito recentes, né? O Ladarius Green tá primeiro da temporada, o Jesse James segunda, e ele é o cara experiente, né? Basicamente, experiente na franquia também. Então, com relação aos tight ends, acredito que a gente tem deixado bem amarrado já tudo que tem que falar, destrinchado bem os nomes, até demais. Então, vamos agora. A gente tem que falar do que é bom, né? Porque exatamente, não, claro. É mais empolgante, eu até quase cochilei aqui falando desse cara aí.
aí. E eu acho que falar de Antônio Brown aí, a turma do Brown vai ser bem mais empolgante. Exatamente. Agora que vai começar a coisa boa do corpo de recebedores desse time que empolga qualquer quarterback na liga, qualquer torcedor. É aquele, o ataque dos Steelers em geral, é aquele ataque que vem de ingresso, né? Que a audiência gosta, a mídia americana bota na Sunday Night, no horário nobre, porque o pessoal gosta de ver. Aqui no Brasil também a mesma coisa. Ano passado a quantidade de jogo dos Steelers teve na TV foi um absurdo e muito por conta do ataque, porque todo mundo se diverte vendo o Big Ben jogando, lançando para o Antônio Brown, que é um cara muito carismático, e é justamente sobre ele na posição que a gente vai começar a falar dessa tão sonhada temporada de 2.000 jardas para um recebedor. Provavelmente, muito provavelmente, se o Big Ben não tivesse machucado a temporada passada, perdido as partidas, o Brown teria terminado a temporada completa com mais de 2.000 jardas pela primeira vez para um recebedor. Vocês acham que esse ano vai e o Brown consegue essa marca histórica? Acho, digo com certeza, se ele jogar os 16 jogos e o Big Ben jogar os 16 jogos. Se isso acontecer, vai para 2.000 jardas. Só não aconteceu esse ano passado, não porque o Big Ben se machucou, mas porque quem entrou sem sintonia nenhuma com o Antônio Brown, meu amigo. Antônio Brown estava a ponto de pedir demissão por justa causa indireta, assim, indireta de contrato, porque piorou demais as condições de trabalho dele e o cara tava ficando transtornado em campo porque só vinha pedra pra mão dele quando vinha, né? Foi extremamente complicado com o Michael Vick. Com o Landry Jones, né? O Landry Jones melhorou, mas melhorou de horrível pra ruim, assim, subiu muito pouco na escala de qualidade. Quando voltou o Big Ben, aí a gente viu que realmente os dois funcionam das melhores duplas de QB wide receiver da NFL. Empolgante. Ali dá orgulho. Botar uma tatuagem nas costas, fechar as costas. É bem nítido de Big Ben e com, enfim, aquele cara que tentou dizer que era quarterback. Primeiro jogo, 133 jardas, segundo, 195, terceiro, que foi quando o Big Ben machucou, 108, já dá pra notar uma quebra. O quarto jogo, 42, 45, 24. Quando o Big Ben volta, quando vem o Landry Jones, 124. E quando o Big Ben voltou, 284. Então a diferença é absurda. Eu digo que justamente com os fatores que estão afetando o ataque do time, com todos esses fatores que estão afetando o time, a aposentadoria do Heath Miller, a suspensão do Marcus Bryant, muitos jogadores que não estavam ainda girando nesse nível, tendo que dar um passo à frente para substituir, acho que a importância do Antônio Brown, se é que isso é possível, só cresce pro time. Sem lesão séria dele, do Big Ben, acho que até só esses dois, se mantendo saudáveis, já dá para projetar 2.000 jardas sim. Com certeza. Eu não gosto muito de fazer essas previsões por medo de zicar o cara. Isso, rapaz. Fica à vontade aí, tá aqui pra não, isso. Eu sei, eu falo assim, aquela história lá do... Pô, a gente faz as previsões, os bold predictions, né? E aí a gente zica o cara. Eu acho que ele tem sim ele tem... Eu não vou nem falar mais potencial, porque potencial é que ainda pode ser que vai demonstrar algo. Eu acho que o Antônio Brown já há algum tempo é uma realidade na liga. Já há algum tempo se fala em produzir 2.000 jardas numa temporada, e realmente eu acho que é só uma questão, acho que o Zé falou aí no início, perfeito, eu não sei se foi o Zé ou o Ricardo, desculpa. Se o Big Ben jogar os 16 jogos saudáveis, se Antônio Brown tiver os 16 jogos saudáveis, aí eu acho que já não é uma previsão, já é uma realidade, né, próxima de se acontecer. Já é uma possibilidade muito alta, digamos assim. Então, com o Big Ben machucado quando jogava, ausente por alguns jogos, com o Michael Vick, com o nosso Jones Lavanderia lá, o lançando bola, o cara conseguiu 1.800 jardas, é algo impressionante, né? E lembrando que o recorde do Antônio Brown aí de 495 jogos seguidos recebendo 5 recepções e 50 jardas caiu exatamente quando o Big Ben se machucou, depois logo no primeiro jogo, quando o Big Ben se machucou aí contra o Baltimore, para 5 recepções e 42 jardas, né? Isso que a gente ainda foi para prorrogação, né? Eu não lembro quanto foi exatamente a sequência, mas era aquela sequência histórica de 5 recepções e 50 jardas que o cara já tinha aí há muito tempo. Então, para mim, já não é previsão e sim
realidade se ele e Big Ben se mantiverem saudáveis. E, obviamente, tiver uma linha ofensiva que aguente um pouco também. Isso é... Agora a gente bem que poderia tirar ele dos retornos de punt, né? Pra ajudar um pouco a torcida, pelo menos. Ok que ele é dos mais efetivos, possibilidade de levar para a endzone a todo momento quando retorna, mas o risco eu não aposto nunca, e toda vez eu torço por um fair catch quando ele tá para retornar punt. Ele não pede fair catch, retorna toda vez tenta um run, corre 20 jardas para trás para tentar correr 200 para frente, mas isso aí Mike Tomlin tinha que ver isso direitinho. Isso aí. Sem contar que quando ele faz um touchdown de punt, de retorno de punt ou kickoff, a gente tem outro medo. A gente comemora, mas tem outro medo das piruetas que ele dá e cai de... Quando ele não lesiona o saco abraçando o Y lá, ele dá aquelas piruetas e cai com o joelho, com tudo no gramado. E se tem jogador que comemorando o saque já se machuca e perde a temporada, o Antônio Brown, quando dá aquelas piruetas comemorando o touchdown, meu Deus do céu. Vamos tirar ele mesmo. Quando ele faz touchdown recebendo, pelo menos ele faz aquela dancinha esquisita dele lá de ladinha mais conservadora, digamos assim. E como tava vendo o treinamento de off-season dele, ele tá treinando especificamente velocidade. Ele ainda quer ficar mais rápido do que é hoje. Então o cara vem para ser imarcável, que já é na atualidade talvez o cara mais difícil de se controlar na liga ao lado do Gronk. Deve ser ele, mas se for comparar o físico dos dois, o Brown é de longe fora do comum, ponto fora da curva. Até não lembro se foi na votação do MVP ou do melhor jogador de ataque da temporada passada, o Brown recebeu votos, e se o Big Ben tivesse talvez jogado a temporada toda e o Brown tivesse os números ainda mais alavancados, o Brown provavelmente poderia ter sido o melhor jogador de ataque da temporada passada. Tem um cara hoje na liga que a gente olha, fora quarterback, óbvio, e olha como referência para posição ofensiva, é ele. Tem quem fale já que ele é a segunda melhor escolha de sexta rodada da história, só perde pro Brady. Então é um cara espetacular, não tem palavras para descrever Antônio Brown. O cara é demais. Eu lembro quando renovaram o contrato dele, aplaudo mais uma vez o front office pela visão que tiveram com o cara, porque não foi naquela época que o Mike Wallace, eu quero ser o wide receiver mais bem pago da liga. O front não vou lhe oferecer esse valor X. Não quero. Então vou oferecer pro Brown o seu valor que você pode não ser a... Toma, trouxa. Pode não ser a melhor escolha de sexta rodada, mas que foi a melhor dispensada e a melhor renovada, porque, como o Ricardo acabou de dizer, foi aquela coisa de a torcida botar a mão na cabeça assim e falar what the fuck, que porra é essa? Assim, porque o Mike Wallace era uma estrela ascendente na liga, né? A velocidade do cara realmente é incontestável, mas e o Antônio Brown tava lá, pô. Quem tinha o Antônio Brown no Fantasy? Só tinha o Antônio Brown no Fantasy quando o Mike Wallace já tinha sido pego por outro cara, entendeu? Dispensa o Mike Wallace, deixa o cara aí e dá um contrato milionário. Na época era milionário, né? Hoje a gente é esmola pro que o cara é. Dá um contrato milionário pro Antônio Brown e a torcida, meu Deus, e o cara simplesmente vira o fenômeno. É o novo fenômeno aí do mundo. Lembrando que o Mike Wallace agora tá lá com os Corvos, né? Onde? Tá lá em Baltimore, né? Os Corvos. É verdade. E vai jogar contra a gente. Aí imagina como que não vai ser quando ele pisar lá no Heinz Field. Se é que vai pisar, né? Vai saber. O Antônio Brown, só para complementar a informação aí, nem informação, ele talvez seja o jogador de ataque que é muito cotado para ser MVP, né? Fora o Cam Newton, que pode repetir o ano e todo mundo coloca nos rankings, o Tom Brady, que pode sempre fazer uma temporada espetacular, e vários outros quarterbacks que podem fazer chover às vezes, mas quem não é quarterback pode fazer chover, igual o Zé já falou aí, é o Antônio Brown, e ele tá sempre cotado aí nas listas de MVP. E me revoltou muito quando ele não ganhou de um jogador ofensivo do ano, e ganhou o ótimo, sensacional, não, do ano retrasado, desculpa, de 2014, o DeMarco Murray. O cara lá, a linha ofensiva do Dallas correu pro cara, né? A gente viu a prova disso, ele no Eagles ano passado, e já tá no Titans agora. E me revoltou muito o Antônio Brown
com aquela temporada monstra com 13 touchdowns e 1.600 jardas, se não me engano, 100 e lá vai fumaça recepções, e não ganhou de jogador ofensivo. Eu sei que pode parecer clubismo, mas o cara tava arrebentando e para mim, considerando o time que o Steelers ainda tinha, ele merecia muito mais ser jogador ofensivo. Hashtag sem clubismo, mas isso é uma coisa dos recebedores dos Steelers, né? Eles parece que tem que fazer mais para poder ser reconhecido. Ainda existe aquela coisa, não, os Steelers só a defesa e o jogo corrida. Há muito tempo não é assim, inclusive a defesa passou por problemas nos últimos anos. O jogo corrido antes do Bell também não estava bem mal, e o Antônio Brown teve que fazer muito mais para se tornar uma grande estrela na NFL, reconhecido, ser o cara de ir para programa de televisão e tal, do que certos outros wide receivers por aí, entendeu? Hoje o espaço que ele tem de mídia em cima dele, de destaque em cima dele, é total mérito dele. O cara, a produção dele é absurda mesmo, assim. Um jogador sem querer fazer treta, se fosse qualquer outro nos Patriots, por exemplo, o cara com a metade da produção dele já era a mídia, já era Hall da Fama. E para você ser um wide receiver de destaque da grande imprensa, é muito difícil nos Steelers, e o cara conquistou aí, né? Eu acho difícil vir esse tipo de prêmio para o Antônio Brown, mas que seria muito merecido, é muito merecido. Beleza, a gente segue na lista aqui de wide receivers. O número 2, esse ano, seria... É o Antônio Brown. A gente vai continuar falando do Antônio Brown, que é o primeiro, o segundo e talvez o terceiro. Vai ser o onipresente, o cara. Em todos os lugares do campo, o cara faz de tudo. Cara, só falta ele... Brown. É muito bom falar do Brown, é muito bom ver o Brown jogando. Ver ele retorno é muito legal. Vai ter que ter aquela vinheta do Me Possua Antônio Brown, que alguém aí gritou. Ô, edição, manda aí, solta aí. Me possua, Antônio Brown, me possua! Não, só falta ele agora alinhar de corner também, né? Conseguiu fazer interceptação e retornar pra pick six. Até quarterback ele lançou lá no Monday Night contra o Texas, ele lançou lá aquela bola com a canhota dele. Melhor que muito quarterback por aí, melhor que até que o próprio Michael Vick lançando a bola, também é canhoto. Melhor, né? Vamos lá. É o Antônio Brown, beleza. É o Antônio Brown, foi o melhor. Mas não precisa mais não desse tipo de jogada, não precisa mais. Eu gosto desse tipo de jogada, não tem como ser mais aquele negócio. Se der certo, palmas, gritos, comemorações, mas se der uma besteira, é o pior técnico do mundo, manda o Halley embora. Mas o Mike Tomlin é zicado com esse tipo de trick play, pô. Ele parece que quando dá errado, dá muito errado. Ano passado teve algumas. Contra o Seahawks, aquele negócio ali. Aquele lançamento pro Villanueva lá? O Villanueva de longe você vê que aquilo era um fake. Eu interceptei de casa aquela bola. Todo mundo ficou sem entender. Enfim, segue a discussão. O cara que era para ser o número 2 desse ano, Martavis Bryant. Escolha de quarta rodada de 2014, mas tomou pela segunda vez já a suspensão da NFL por uso de maconha, e na segunda vez, meu querido, é o ano inteiro fora. Isso dói o coração, né? Eu sou um dos que advogaram pelo corte, né? Mas já que ele tá aí, vamos lá, deixa ele aí. O cara é um verdadeiro monstrinho, né? Vamos ser coerente. O cara foi lá na quarta rodada, se eu não me engano, de 2014, né? Isso. E o cara ele só ficou atrás do Odell Beckham Jr. naquela temporada. Isso porque ele tinha perdido 4 jogos, se eu não me engano, e ele já tinha recebido, acho que ele recebeu 8 touchdowns e muitas 600 ou 700 jardas, eu não lembro quanto foi, me corrija aí também se tiver errado. O cara já tem 1.300 jardas, né, na carreira, com 14 touchdowns, e como posso falar, eu acho ele um cara muito playmaker. Aquele play action, aquele touchdown do Big Ben pra ele, de 94 jardas, foi coisa de louco. Até eu caí naquele play action lá, ele correu em linha reta na velocidade absurda, com um atleticismo absurdo e fez o touchdown mais longo da temporada entre todos os times. Então eu acho assim, ele era o wide receiver que o Big Ben tanto pediu. E o Martavis Bryant é o cara que a gente esperava que era o playmaker, que tirasse aquela carga do Antônio Brown, e infelizmente vai fazer falta sim esse ano.
né? A questão de saúde mental e física dele agora tem que ser cuidada. Eu não sei não se não está considerando um possível corte dele, igual o Zé defende, ou já defendeu, não sei se defende ainda. Ou se ele vai virar um outro Josh Gordon da vida. Eu não queria isso, eu gostaria muito de ver esse cara recuperado, esse cara, sabe, se internando. A gente sabe que os motivos muito foram depressão, entre outras coisas, não foi só farra, ele não deu uma de Johnny Manziel. O negócio dele parece que era mais a questão mental mesmo, saúde mental dele, e a gente espera que ele se recupere, porque a gente viu as acrobacias que ele faz em campo, né, no bom sentido pra gente, aquele touchdown com cambalhota no wild card da temporada passada, e a gente espera que o cara continue, que retorne ano que vem para manter essa explosão que ele tem e que possa tirar a carga do Antônio Brown para evitar contusões e fazer da gente continuar esse grupo de recebedor que passa medo para as outras equipes. É uma pena, eu só tenho a lamentar um jogador aí tão novo, 24 anos, aconteceu o que aconteceu, ele vida feita de escolha, ele fez a dele, e a gente tem que lamentar e torcer para que a gente tenha backup suficiente aí, que o Eaton, o Colts, que vai ser citado ainda, consigam suprir isso aí. Eu infelizmente, só posso lamentar agora. Inclusive, essa jogada da acrobacia gerou até declarações apaixonadas e torcedores dos Steelers demonstrando seu lado meio feminino no grupo do WhatsApp aí. Quem faz parte do WhatsApp sabe a referência e a pessoa vai entender se ouvir. Se conseguir ler. Quem lê sabe o que eu estou falando. Enfim, eu ainda advogo o corte e o maior exemplo para cortar, lógico que no caso de Santonio Holmes era outra coisa. O Santonio Holmes gerava problemas no vestiário, o que o Bright, pelo menos a gente nunca ouviu esse relato. É o problema dele com o que ele usa fora da dependência da franquia. Agora, eu acho que, e eu falei muito isso em todas as discussões que eu participei sobre cortar ou não cortar, eu falei, é uma atitude hipócrita da franquia, de às vezes corta sumariamente determinados jogadores por determinados problemas, mas nesse caso, como é um garoto, aí não sei o que, meu amigo, o standard é o standard, a gente tem o padrão da franquia, o padrão mais respeitado da NFL, mas como você é muito bom, como você é jovem, como você não sei o que, a gente não vai cortar dessa vez. Não sei, eu não concordo muito com isso e continuo advogando que vai ser o corte. Acho que ele vai ser não um jogador problemático como o Josh Gordon, mas eu acho que é o cara que não vai, todo ano vai dar esse tipo de problema, entendeu? Porque esses caras passam 6, 7, 8 meses, sem fazer nada, entendeu? Quem não faz nada, com muito dinheiro, dá problema, isso vai continuar dando problema. Você tá com depressão quando tava subindo tanto na carreira, imagine quando for colocado no banco e tal, a vida de jogador na NFL não é fácil, entendeu? Se ele tem problemas, cuida dos problemas dele. Agora, apostar em jogador assim, acho que é muito complicado para a franquia. Eu defendo que seja cortado. É aquele negócio, a mente vazia, a oficina do diabo. Então o cara deve estar se moendo, vendo os companheiros, vendo o vídeo, por exemplo, de hoje do Brown, Colts, Eaton e Chase apostando na corrida. O cara deve estar se matando em casa vendo isso, querendo estar lá e podendo nem participar dos treinamentos de atividades com os companheiros dele. E voltando um pouco que o Zé falou sobre o Santonio Holmes, o Holmes, quando foi cortado, recentemente tinha dado o Super Bowl pro Steelers, tinha sido MVP, foi MVP do Super Bowl 43. Isso. E então, o cara era um playmaker também da equipe. Era junto com o lá do Heinz Ward, e complementava muito bem os dois dentro de campo. Então, eu fico um pouco do lado do Zé também com relação a isso do corte do Bryant, dependendo da habilidade do cara. O cara pode ser o que for, mas fez besteira, consumiu coisas ilícitas, sabe que a liga proíbe. Por mais que cada um tenha sua opinião pessoal com relação ao consumo, cortou, tá na regra da liga, todo mundo sabe e sabe o risco que isso dá. Por mim, o corte já deveria ter acontecido também. Poderia cuidar do cara fora do time, não vejo problema nenhum nisso. O que muita gente argumentou foi, mas o Steelers vai abandonar o cara nesse momento. Não é questão de abandonar, é questão de dar se liga, a gente tá aqui buscando até o teu melhor, vai se cuidar, vai se tratar.
E ele não pensou no Steelers quando tava lá fazendo besteira, né? Tem isso também. Exatamente. Então agora a gente não pode julgar o time. Agora falando um pouco do cara que deve subir nessa temporada, a Next Man Up, a filosofia Steelers gosta tanto, do Sammy Coates, que eu particularmente acho que vai substituir o Bryant, até quando a gente vê os dois jogando na época de college, fisicamente, o estilo de jogo dos dois é muito parecido. O próprio combine dos dois também, os números são muito iguais. Se for comparar, quase uma cópia do outro. A diferença só que o Coates é que ele chegou a temporada passada, pelo que os relatos, que chegou muito fora de forma. Até no próprio college, muita gente falava que ele era meio preguiçoso, não se dedicava tanto, mas que um ano, até no jogo dos playoffs, o Divisional contra o Broncos, o Sammy Coates entrou bem. A gente viu relatos na off-season, jornalistas falando no Twitter que iam regularmente às instalações do Steelers e viam 3 jogadores todo dia lá, que o Hayward, o Coates e o Villanueva. Estavam sempre malhando, sempre na academia. Ali o James Harrison, claro, né? Quem não precisa nem estar, mas o Coates é aquele ele cara é o dono. que... É o dono da academia. Tava na academia do James Harrison. Acho que ele só não se aposentou porque disseram, se você se aposentar, você não pode entrar mais aquele. Não, então eu vou continuar jogando, porque... E eu acho que o Coates tem aquele estilo de ser o wide receiver 2 no lugar do Bryant. Eu particularmente não gostei como o Eaton assumiu esse papel de wide receiver 2 de jogar pelo lado de fora. Eu gosto do Eaton jogando pelo lado de dentro, atuando no meio do campo como o slot. Eu acho que o Eaton tem esse perfil de ficar correndo na lateral do campo como o Bryant tem, fazer jogada espetacular e ganhando por físico dos cornerbacks. Não, o Eaton vai atuar ali no meio. É um wide receiver seguro, chamam o Eaton já a temporada passada de Mr. Third Down, porque as bolas que vão para ele tem um alto rate de conversão. Então acho que vai ser isso. Brown, número 1, Coates logo atrás e o Eaton atuando pelo meio. O Coates, quando ele conseguiu aquelas recepções às quais você se referiu, Ricardo, eu naquele momento eu até tive uma dificuldade para saber que era ele, né? Porque assim, foi uma surpresa e foram recepções até bonitas, físicas e tal. Para mim é um Martavis Bryant genérico ele, assim. Eu acho que ele não chega à capacidade atlética do Martavis Bryant, mas não tem problema nenhum ser segundo recebedor. Acho que ele tem capacidade para ser segundo recebedor, não precisa ser tão brilhante assim para ser segundo recebedor ao lado do Antônio Brown. Só não soltar recepções, não cometer drops, e acho que físico ele tem. Não é aquele a besta, mas físico ele tem. E eu até critiquei quando surgiu essa nota aí de que ele estava em melhor forma. Rapaz, como é que o cara tá fora de forma no primeiro ano da carreira? Para mim foi algo surreal, assim, porque até pro Tom, o primeiro ano da carreira é você ser contratado por uma empresa e você não sabe nem o que faz da vida, né? Então, talvez tenha se inspirado até no Antônio Brown, que todo mundo sabe aqui que é um cara que treina absurdamente, é viciado em treinamento e consegue tudo que consegue treinamento. Você vê que a capacidade técnica e física dele é decorrer de treinamento, não é aquela coisa, tem a natural dele, mas ele consegue também por treinar, correr rotas, e o Sammy Coates deve ter se inspirado nisso, ou se levou forçado a também ter que treinar muito. Meu amigo, a filosofia aqui é essa, você tem que treinar muito, chinelinho aqui não vai conseguir nada não, e deu um estalo na cabeça dele, de que ele teve a chance, provavelmente viu a suspensão aí do Bright e os olhos brilharam na vaga, então vamos lá, você vai ser titular agora e vai ter que produzir, não tem essa mais não, chegou a hora, entre forma aí que é você. O Mike Tomlin deve ter dito isso pra ele, deve ter dado aquela piscadinha que o Mike Tomlin dá, apontado o dedo, meu amigo, você é o cara agora. Engraçado que antes de anunciarem a suspensão do Bryant, o Sammy Coates aparecia nas mídias, no Twitter do Steelers, da página oficial do Steelers, aparecia em outros noticiários, exaltando o cara, né? Exaltando exatamente essa recuperação. Não sei nem se foi recuperação ou se foi realmente o ganho da forma física ideal para entrar nessa temporada. Parecia que estava anunciado, alguém ainda comentou, falou, parecia que estava anunciado já que o cara ia ser, que o Martavis Bryant ia ser suspenso, porque já estavam exaltando o Sammy Coates, né? Até para dar uma motivação extra pro cara aí, né? Ver toda essa mídia em cima dele. Eu só ainda acho que a questão de ser o número 2 é uma questão complicada, e eu acho que aí entra uma contradição.
porque jogar o cara para já ser o segundo, ele teve lapsos, ele teve uma recepção só na temporada regular e ele teve o jogo contra o Broncos que foi elogiado, mas ainda eu acho muito pouco para já colocar o cara como segundo. Porém, aí entra a contradição. Vamos colocar o Marcus Wheaton lá na ponta para correr, e a gente sabe que ele enfrenta um pouco mais de dificuldade enfrentando os cornerbacks que são bem rápidos, ou vamos colocar realmente o Marcus Wheaton mais pelo meio, enfrentando o linebacker e deixando o Sammy Coates. Então eu tenho essa preocupação até pela questão de queimar o cara, porque eu não vejo o Hayward Bay ou o Ayers chegando aí como um impacto que pode ser um fator surpresa, alguma coisa, enfim. Eu acho que a briga vai ser entre o Sammy Coates e o Wheaton, mas eu sinceramente tenho minhas preocupações em como vai funcionar esse esquema, porque a gente não pode queimar 2 jogadores colocando eles em posições, não dizer nem posição errada, mas que não são as que eles rendem mais, ou o Coates que ainda precisa, na minha opinião, ainda precisa se provar. O cara ainda é maduro e ele foi muito criticado pelos drops bobos que ele teve, né? Então o cara dropava muita bola no college e foi bem criticado. O Steelers já sabia disso quando draftou ele, isso foi deixado claro que já era ciente. Obviamente ninguém é bobo, tem os olheiros lá para isso, mas eu acho que ainda ele precisa se provar. Eu acho que a pré-temporada vai ser o cronômetro para esse cara, pro Colts conseguir realmente se firmar ou não no elenco. Mas eu sinceramente tenho minhas preocupações até de não queimar o ataque colocando jogadores onde eles não rendem bem por essa questão. Então essa contradição para mim ela é a que se persegue. Mas aí entra a questão de ser com o que a gente tem, né? É o produto que tem lá. Exatamente. A gente vai jogar lá com as cartas. É o que eu falei. Primeiro o wide receiver do time é o Antônio Brown, o segundo é o Antônio Brown. Aí tá, o Colts é o terceiro wide receiver. Eu acho mais fácil não queimar os outros, tendo o Antônio Brown lá. Se for pra queimar alguém, queima o Hayward Bay logo, porque o cara já tá queimado mesmo. Bota o cara de segundo lá, se fuder, todo mundo mata ele lá e critica o cara e boa, pelo menos deixa o Sam Colts evoluindo aos poucos. DHB já é de ferro, pô. Já tá. Já viu um dia que eu ouvi de todo mundo. Ele não sente pressão mais. Não sei. O cara já tá calejado, velho. Não tá nem aí pra isso mais. Mas o DHB, vou citar daqui, é aquele cara que surge quando ninguém espera. Você vê o DHB pronto em campo, você espera, pronto, fudeu, é agora que vai acontecer uma tragédia. Exato. E até quando o cara faz alguma coisa boa, vem aquele susto, ou ele dropa a bola e pega depois, ou ele sofre um fumble. Ninguém sabe o que pode acontecer quando o DHB tá em campo, é um teste pra cardíaco. Ele pode receber um touchdown e tá com o pezinho fora de campo porque não sabe onde tá em campo. Filha da puta, velho. Que raiva. Nem ele acredita que recebeu a bola e tá lá. Eu gritando touchdown, o cara tava com o pezinho fora de campo. Pelo amor de Deus. Aquilo... Não pode. Não pode, né? Esse cara. Um jogador profissional, numa liga profissional, fazer uma merda daquela, não. Cara, o DHB, ele é o eterno novato. Os erros que ele comete não pode, cara. Você fala, esse cara é rookie, não é possível. Ele não joga nem videogame, né? Porque o cara que joga videogame não faz um negócio desse. Pelo amor de Deus, isso é triste. O DHB se achou aqui foi jogando no Special Team, né? Que o cara ressurgiu a carreira por conta disso, basicamente. Não foi por conta da habilidade dele, a velocidade que ele tem para receber bolas. Foi a velocidade que ele tem de chegar primeiro durante os retornos e chegar tão rápido que ele consegue fazer os tackles ou alguma graça. Ele não tá aqui para ficar recebendo bola. Ele entra eventualmente em alguma situação que ninguém nem espera que ele vai estar, como eu já disse antes. Mas essa habilidade dele no Special Teams garante um lugar, meu, porque é super importante, claro, exatamente. Né? Super importante. Quantos retornos, a sua necessidade de defender o retorno é tão grande quanto a sua capacidade de fazer touchdown no ataque, né? Porque é necessário. E nem sempre os nossos kickers conseguem gerar o touchback lá no chute. Lembrando que o DHB, né, ele foi escolhido pelo Raiders da 7ª escolha geral do draft de 2009. Acho que o cara, se eu não me engano, foi o mais rápido no Combine. O Ricardo, que geralmente tem essas estatísticas aí, deve ter sido, acho que
o cara mais rápido, o Raiders não pensou 2 vezes. Foi lá, esse cara aqui é sucesso. E aí já passou. Foi um dos piores picks que eu já vi na vida. Pelo amor de Deus, Do Al Davis. Davis. Tem um Al Davis. Esse tem um selo Al Davis mesmo. O Bay fez o 40-yard dash em 4.3. Olha aí. No Combine. Foi lá ano passado, tem a estatística dos wide receivers mais rápidos da liga. Então era quem? Quem tem corrido mais dentro de campo? O Hayward Bay, o Brown e o Bryant. Pronto, toda a liga, os 3 do Steelers. Quem mais? Só faltava o Dri, que a gente mandou embora. O Dri Archer, grande Dri Archer. O arqueiro. Esse aí, filho. Esse aí tá rodando pela liga. Não estava nem jogando. No Bills agora, né? Foi, mas o Bills já dispensou ele. Até o Rex Ryan falou. Agora eu entendo porque o Steelers não quis ficar com ele. Então o cara deve ser que nem o Boy, que deve ser um mala dentro de campo. Deve se achar horrores pelo que fez no Combine. O Boy, que acho que além de o caso, não que é o caso aqui, mas também tinha perna torta, né? Pelo que falaram. Então teve essa situação a mais. Só que o Archer, cara, pelo amor de Deus, ela foi a pick que eu menos gostei na época. E depois até entendi a questão de usar ele pra retornar, mas o cara, aí ele fez aquele touchdown ou aquele passe de 46 jardas que o Big Ben deu pra ele na pré-temporada, e pronto. O cara vai destruir. O primeiro lance da carreira do cara todo mundo ficou animado. Já tava lá, jogar o Mundial de Clubes lá. O Duarte é rei. E de repente mandado embora antes de terminar o contrato de calor dele ainda. Então. A primeira temporada do cara foi-se embora, basicamente. É outro que já tava aprendendo com o DHB a ser xingado. Nunca vi um calor ser tão xingado igual foi o Dri Archer. Isso. Na sequência aqui de wide receiver, eu acho que a gente já pode colocar o DeMarcus Ayers, foi 7º round de 2016, e brigando junto com ele tem uma galera, assim. Shaquem Phillips foi undrafted do ano passado, ficou ano passado no Practice Squad. O Eli Rogers, também undrafted do ano passado. Isaac Blakeney, undrafted do 49ers, e aí ficou no 49ers e no Washington ano passado, veio esse ano pro Steelers. Levi Norwood, também undrafted ano passado pelo Bears, contratado esse ano pelos Steelers, e 2 undrafteds desse ano, o Canan Severin e o Marcus Tucker. Beleza, essa galera aí vai passar uma colônia de férias aí na primavera, e depois vai voltar pra casa, né? Ninguém aí vai ficar, ninguém. Deu aquele zum em cima do Eli Rogers na temporada passada, né? Que os jornalistas que estavam no training camp dos Steelers afirmaram com toda certeza do mundo que o Eli Rogers era talvez o próximo Antonio Brown, pelo que tava fazendo chover dentro de campo. É o que todo mundo falava, sendo que nunca nem jogou uma partida na NFL. Não tem nem imagem do cara jogando na liga, nem pré-temporada. O cara se machucou antes e ficou o tempo todo fora. Beleza, o empresário dele é o empresário do Doni, né? Do goleiro Doni. Porque não vai, não tem. Mito. Não vai. Outro que o pessoal dava um zum danado também é com relação a o Canan Severin, que o pessoal fala bastante dele, conta do tape que tem no college, mas como o Zé falou já semana passada, esses caras não foram escolhidos no draft por algum motivo. Os caras, se fosse tão bom como todo mundo tá falando, estariam. É aquele cara, beleza. No próximo Wes Welker, se eu não me engano, né? Que não vai, acho que não é assim tão fácil. É aqueles caras que você acha são super velozes, correm pra 4 e abaixo de 4,40, né? Mas só sabe correr. Então vai correr no peso. Porque em Bolt lá. Porque então não sabe segurar a bola, então não tem noção de rota, falta alguma coisa. É aquela coisa, não tem a football speed, né? Não é só correr, falta alguma coisa para o cara ser undrafted, né? A semana passada a gente tava aqui discutindo se valia um pique de 7ª rodada. Eu falei, rapaz, pique de 7ª rodada em qualquer jogador vale a pena. Mas se o cara nem no pique de 7ª rodada foi, tem que acertar muito a loteria, assim, de um cara undrafted não virar alguma coisa na NFL, e acho que esses caras tudinho aí que os Steelers pegam, nenhum vai dar em nada. Já foi a época de ter undrafted. O Severin tá listado aqui no elenco com o número 83, cara, isso é uma blasfêmia. Eu sei que é só pré-temporada, eu sei que não é oficial, mas é foda se for 83 do lado de um outro cara que não é o Rick Miller, né? Mas enfim, os Steelers deveriam começar a usar do 100 ao 200, porque assim, os caras que ganharam o Super Bowl deviam se aposentar todos, né?
Pra mim, isso aí é incrível como a franquia consegue manter jogadores, né? Só não aposenta oficialmente, mas tem uma porrada de números que a gente ainda vai falar aí no site, principalmente na contagem regressiva aí que a gente tem feito. A gente vai falar sobre esses números, entre aspas, aposentados, né? Que são números que não estão lá pendurados ainda, mas que ninguém usa, né? Se a gente pensar aí, um exemplo rápido, o Terry Bradshaw, que se aposentou acho que em 83, se eu não me engano, e ninguém usa 12 no Steelers desde então. Então, pô, o Heath Miller mal aposentou, já estão listando o cara aqui com 83, esse aí pra mim tinha que aposentar também. Mas enfim. É mais um sinal que ele vai ser cortado, né? Então já é um sinal que ninguém usa 83, só porra. Ninguém vai usar o time. Você tinha falado aí que ninguém dessa galera vai ficar, mas aí a gente ficaria com 4 receivers, então a gente tem que ver o Ayers nenhum dos undrafted, né? Assim, entendi. Entendi. Porque eu acho que deve ser senso comum aqui no grupo, alguém me corta se eu não tiver verdade, que a quinta vaga deve ser o Ayers. Eu colocaria que o Shaquem Phillips deve estar correndo por fora, porque tanto ele, tanto o Ayers tem feito um mentoring ali com o Antônio Brown, né, usando a experiência dele, toda a mídia, enfim, o Antônio Brown sendo uma espécie de mentor para os dois caras aí, e eu acho que são os dois que disputam a quinta vaga, mas eu acho que também eu iria de Ayers aí, se tivesse que chutar o resto. Também acho que tudo vai ser picado fora do elenco, né, em o Zé Flot, né, sair, acabou a colônia de férias, um ou outro volta pro practice squad, eu acho que não sei se algum desses aí vale isso, e boa, de resto, tchau, Fê, bem, tchau, e volta, vai pra Arena Futebol. Eu fico curioso com relação ao Eli Rogers. Não acredito que ele vá ficar, mas pelo tanto que falaram desse cara na temporada passada, eu estou curioso para ver o que ele vai fazer esse ano. Porque os relatos que tinham dele eram de coisas espetaculares que esse cara tava fazendo. O training camp. Ricardo, você tem que sair dessa internet, Ricardo. O cara fica curioso para ver. Você tem que sair do Twitter, Ricardo. Todo mundo falando alguma coisa, esse cara deve ter. Isso é coisa de empresário, isso é coisa de gerente de rede social. Não vai não. Eu não espero nada dele, né? Eu espero que... Estou curioso. Eu acho que se o Ricardo não tivesse falado, dado essa propaganda toda que ele deu pro cara, acho que ele ia passar despercebido em relação à minha pessoa. Eu ia continuar sem saber quem ele era. Ele ia também. Você já tá curioso pra ver ele em campo também. Eu tô vendo que você é da equipe de mídia aí do... Nem lembro de quem que tá falando, Eli Rogers. Eli Rogers. Tem nome de jogador famoso, né? Essa mídia tá plantada aí pra todo mundo querer ver o cara jogando na pré-temporada. Manda ele lá pro Giants, lá junto com o Eli Apple, com o Eli Manning, e agora tem o Eli Rogers. Pronto. Os Eli tudo lá. Não era o Rogers. Só que aí, com certeza, estarei assistindo segundo tempo de todos os jogos pra ver o Eli Rogers, glorioso Eli Rogers, se ele faz alguma coisa. O Ricardo segue o Eli Rogers no Twitter, cara. Isso aí tá acompanhando o treinamento dele. Tem mais alguém pra falar? E por que eu não? Eu só encerraria que eu acho que o Ayers vai fazer mesmo, vai entrar pro elenco final, mas eu acho que muito disso deve, porque eu tô acreditando que ele vai render bem como retornador, alguma coisa. Eu não só tô acreditando, como eu tô rezando pra isso, porque eu não quero mais ver o Antônio Brown correndo com essa bola de frente com essa galera toda. Eu não quero mais passar por isso. Já é muito sofrimento torcer pro Steelers. Pode parecer que não, mas ver o Antônio Brown correndo, ver nosso único recebedor aí, os nossos dois melhores recebedores, o Antônio Brown do lado esquerdo e o Antônio Brown do lado direito, e ainda correndo, retornando punts e kickoffs, cara, isso aí é muita emoção. Aí eu vou ter que só escutar no radinho mesmo o jogo. Agora sim, a gente já fazendo uma misturada do conteúdo todo, a gente conta com o Ladarius Green como um recebedor, entendeu? Ele pode alinhar em posição de recebedor pela velocidade que ele tem. Tem isso também, né? Pode se contar como um recebedor a mais no roster. Então, provavelmente a contratação dele deve ter sido com isso na cabeça também, de ser um cara mais flexível, não ter a flexibilidade de ser recebedor e bloqueador, mas de ser recebedor tanto como Tyrann na linha, quanto aberto. Então acho que a gente destrinchou até bem demais, falando todos os nomes possíveis e imagináveis que estão no roster hoje, das posições, né, de wide receivers e tight ends. Alguém tem mais alguma colocação a fazer sobre algum jogador? Eu acho que é isso mesmo. Só para fechar a história do roster, eu diria que a gente vai com os 3 tight ends e com
5 wide receivers. No caso, o Brown, o Wheaton, o Bay, o Coates e o Ayers por questão de retorno. Eu concordo plenamente também. É a minha aposta. Eu já tinha falado isso lá nos Tyrants, também acho que é isso. Já tem basicamente os 8 primeiros jogadores dos 53 do Rota, já destrinchou até o wide receiver que vai que sabe, né? Continuando falando do Rodgers, a disputa tá aberta ainda. Lá. Vai ser o wide receiver número 1, Ricardo. Beleza. Hashtag Keep Rodgers. O título do podcast vai ser Eli Rodgers, já começando a partir de hoje. Vamos começar uma campanha massiva de mídia em cima do Eli Rodgers. E se não tiver a foto do Eli Rodgers lá na foto do podcast do segundo episódio, também não vai chamar a mídia, né? Então... boa. Do cara. Então, pessoal, por hoje já deu até demais. Como sempre, muito bom estar aqui falando com todos vocês sobre o Steelers. Na semana que vem tem mais. Mande sugestões da posição que você vai querer ver na próxima semana. Qual você está curioso mais, a disputa que pode ter. E até algum outro novo jogador. Uma semana é muito tempo para algum outro nome que tem por aí aparecer. A gente sabe que o Steelers é aquele time que do dia para noite garimpa alguém por aí que foi dispensado por algum time e chega aqui pra disputar alguma coisa na off-season. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, e manda seu comentário pra gente também. Quem você acha que vai ficar no roster final? Valeu, galera. Até a próxima. É bom sempre ter interagido lá com a gente no Twitter, né? Do Black Yellow Brasil, Black Yellow BR. E entrar com regularidade no site, steelcustombr.com. Beleza? Manda as sugestões de vocês, deixem seus feedbacks, que a gente tá aqui pra vocês. A gente faz isso que a gente gosta e quer agradar todo mundo. Então, valeu, pessoal. Obrigado.